Oi, pessoal, tudo bem? Nós hoje vamos continuar com os nossos estudos de ética. Nós trabalhamos até a semana passada a questão da inclusão social, a questão da acessibilidade, da inclusão escolar, e vimos o quão importante é tornar todos os espaços dentro da nossa sociedade acessível a todos, certo? Eu passei uma atividade na semana passada, uma interpretação de texto falando sobre o conteúdo que nós trabalhamos. Hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo. Esse conteúdo ele vem sendo debatido, ele vem sendo comentado muito ultimamente, que é a questão do racismo. Esse conteúdo ele sempre teve em debate, em discussões, ora de uma forma mais forte, ora de uma forma mais fraca, vamos dizer assim. E ele está muito forte ultimamente por conta daquele incidente lá nos Estados Unidos, onde um policial branco ele assassinou é, sem permitir que o cidadão ele conseguisse respirar com o joelho no seu pescoço. Ele assassinou um homem negro norte-americano, o George Floyd, e começaram a eclodir diversas manifestações em diversos países e principalmente nos Estados Unidos, com o objetivo de combater essa questão do racismo, certo? Antes da gente iniciar a aula, propriamente dito, o conteúdo, eu vou pedir que vocês analisem, observem esse vídeo que vocês vão ver agora, que foi uma campanha da TV Globo, do Criança Esperança, intitulada Ninguém Nasce Racista, Continue Criança. Então, eu vou pedir que vocês observem e a gente fala um pouquinho mais sobre esse vídeo na hora do Google Meet, beleza? Então, prestem atenção no vídeo. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode sentar. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando pra ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando pra ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente tá falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram pra outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco
chegaram pra ela dizendo: tu é negra, tu é horrível, tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Ó, retornando. Lembrando que a gente vai comentar esse vídeo lá no Google Meet. Eu vou anexar também na mensagem do texto, tem os slides da aula, certo? Nós iniciamos onde o segundo slide ele traz uma foto de um homem branco levantando um homem negro. Essa imagem foi considerada a imagem da Copa de 2018 da Rússia, onde jogava Inglaterra e Nigéria, se não me falte a memória. E essa foto se tornou muito emblemática porque o homem branco sempre explorou o homem negro. E nessa foto ele está ajudando a levantar, está ajudando a reerguer. Por conta de toda uma simbologia que vai ter por trás, essa foto, essa imagem, ela vai ser considerada a imagem da Copa, certo? Em seguida, a gente vai ter um exemplo da questão do racismo de uma judoca brasileira que superou a questão do racismo, que é a Rafaela Silva. A Rafaela, nas Olimpíadas de Londres, ela sofreu muito com essa questão do racismo porque ela foi eliminada por dar um golpe considerado pelos juízes até então irregular. Então, os torcedores brasileiros começaram a xingar Rafaela por ela ser negra nas redes sociais. E 4 anos depois, ela vai lá e vence os Jogos Olímpicos na categoria dela de judô. Que esses jogos aconteceram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu vou mostrar para vocês, em uma outra oportunidade, a reportagem que mostra essa questão da Rafaela Silva. É um vídeo bem triste, mas que teve um final feliz. Então, a gente tem que atentar para o tipo de atitude, o tipo de prática que nós, enquanto cidadãos, estamos tendo, identificar se pode ser considerado uma prática racista ou não. Que muitas vezes a gente tem atitudes racistas e nem se dá conta. Por que isso? O racismo ele vai ser de 2 tipos. Quais são esses tipos? A gente vai ter o racismo institucional, que já é aquele racismo estrutural que se reproduz na nossa sociedade e a gente nem percebe que é racismo. Como exemplo, eu vou citar para vocês um experimento que foi feito lá em São Paulo, onde colocaram uma BMW no estacionamento do shopping e fizeram um teste. Colocaram um homem branco tentando abrir a BMW e um homem negro. O homem branco ele passou cerca de 1 hora tentando abrir a BMW, até que os policiais, os seguranças do shopping encostassem para saber o porquê dele estar forçando aquela porta. Quando colocaram um homem negro, em menos de 10 minutos, os seguranças e a polícia encostou para saber o que é que ele estava querendo, forçando a porta do carro. Então, esse tipo de prática é o que a gente vai chamar de racismo institucional, que muitas vezes acontece e a gente nem percebe. E a gente vai ter também o racismo que nós vamos chamar de velado. O que é que vem a ser esse racismo velado? Ele vai se manifestar a partir de piadas, de brincadeiras. A gente teve até um exemplo de um youtuber chamado Júlio Concielo. Ele fez uma piada com um jogador francês, o Mbappé, pela forma com que ele corre. Então, essa prática que ele teve é considerado um racismo velado, tá certo? Mas a gente precisa entender, inicialmente, o que é que vem a ser racismo e o que é que vem a ser preconceito. Vejam só, o que é que a gente vai entender como racismo? Racismo consiste na atribuição de uma relação direta entre características biológicas a qualidades morais, intelectuais ou comportamentais,
implicando em uma hierarquização que supõe a existência de raças humanas superiores e inferiores. Lembrando que nós, seres humanos, não estamos divididos em raças, e sim etnias, certo? Fatores como cor da pele, o formato do crânio, são relacionados a qualidades aleatórias, como a inteligência ou a capacidade de comando. Então, quando eu digo o que é que a gente pode sintetizar, o que é que a gente pode resumir no que é racismo? É quando eu vou ligar as características biológicas da pessoa às qualidades morais ou as qualidades morais e intelectuais. Então, se eu disser que uma pessoa ela não pode assumir a chefia de uma empresa por ela ser negra, eu estou tendo uma atitude racista. E esse tipo de prática que é muito comum na nossa sociedade. A gente vai hierarquizar a sociedade como um todo, certo? Os brancos, eles sempre vão estar na camada dominante, sempre vão estar os melhores, e os negros vai estar na camada inferior, vai ser considerado menor. Então, esse tipo de prática que nós temos é considerado racismo, certo? Esse tipo de ação que a gente vê muito na nossa sociedade. Racismo a gente tem que se atentar que é diferente de preconceito. O que é que vem a ser preconceito? Preconceito é qualquer opinião que a gente vai emitir sem conhecimento. Então, eu vou lá, nem conheço o João e vou condenar João, vou dizer que eu não quero amizade com João por conta de uma atitude que João teve. Então, eu estou tendo uma ação preconceituosa, porque eu não conheço o João, não sei por que João realizou determinada atitude, certo? É bem importante a gente diferenciar o que é racismo e o que é preconceito. Feitos esses apontamentos, vocês devem estar se perguntando como foi que essa questão do racismo ela vai iniciar. Por que ela vai iniciar? Nós temos duas questões que vão dar base a um discurso racista. A gente vai ter uma origem no discurso teológico, ou seja, ligado ao aspecto religioso, a um aspecto de uma passagem bíblica. Ele vai dizer o seguinte: baseado na leitura de uma série de episódios bíblicos, como aquele no qual Noé amaldiçoa seu filho único, negro, afirmando que os descendentes desse filho dele, negro, seriam escravizados pelos descendentes de seus irmãos, brancos. Essa interpretação serviu para justificar a exploração do povo africano pelos europeus. Então, a gente vai ter, na origem do racismo, essa justificativa teológica, ou seja, ligada à questão da igreja, que vai ser uma atitude que Noé toma lá atrás e a igreja utiliza como argumento durante muito tempo para justificar a escravidão do povo negro na África. A igreja já pediu desculpa por esse apoio, a igreja católica já pediu desculpa a esse apoio que ela deu durante muito tempo à questão da escravidão, que é uma questão abominável, certo? E a gente vai ter também um discurso científico. Então, quando eu falo da origem do racismo, a gente vai ter o discurso teológico ligado à igreja e o discurso científico. Esse discurso científico ele vai surgir no século XVIII, onde essas primeiras teorias de cunho racistas elas vão aparecer na questão da ciência. Da mesma forma que eles faziam com animais e com planta, a ciência passou a classificar os seres humanos utilizando a pigmentação da cor da pele. Essa visão ela vai caracterizar, por exemplo, pegar características físicas, atribuí-las a qualidades morais e intelectuais. Então eu vou dizer que o povo branco ele tem uma determinada característica, o povo negro tem uma determinada característica, o povo amarelo tem uma determinada característica, certo? Então no discurso científico, o mesmo método que era utilizado para classificar plantas e animais, eles utilizaram para classificar seres humanos, dividindo os seres humanos a partir da pigmentação da cor da pele. E vendo essa pigmentação da cor da pele, eles vão atribuir qualidades morais e intelectuais, beleza? Qual foi o primeiro cientista que se destacou nessa classificação das teorias de classificação racista? A gente vai ter o Carl von Linné, que ele é um cientista naturalista sueco que vai classificar, aliás, a espécie humana em 4 raças. Quais vão ser essas raças? A gente vai ter
a raça asiática, de acordo com ele, de pele amarela e caráter melancólico, ou seja, um caráter mais triste, mais tímido. A gente vai ter a raça americana, que é a que nós fazemos parte, que vai ter a pele morena e um comportamento colérico. Quando ele fala colérico, ele está falando de um comportamento doentio. Ele vai ter a raça africana, que vai ser de pele negra, e principal característica dela, ele vai descrever como preguiçosa. E a raça europeia, que ele, por fazer parte da raça europeia, ele vai dizer que é uma raça branca, engenhosa e inventiva, que seria basicamente a melhor raça que vai ter diante da classificação que ele realiza. Tá certo? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. A gente viu uma introdução do que é o racismo, como ele surgiu, e na próxima aula a gente vai estudar a questão do racismo no nosso país, tá certo? Eu me encontro com vocês já no Meet para a gente debater essa questão do racismo e também falar sobre o trabalho de ética que eu passei para vocês na semana passada, a questão da preparação do comercial do produto que vocês vão criar, beleza? Lembrando que esse trabalho ele pode ser feito em equipe de, no mínimo, 5 pessoas. Vocês vão desenvolver um comercial para um produto, desculpa, um comercial para um produto que vocês vão criar, e não esqueçam de criar a logomarca desse produto, tá certo? A gente se encontra já no Meet para mais explicações. Tchau, tchau, gente. Um bom fim de semana e até daqui a pouco.